Olá, gente. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada. Que eu não sei de que horas as pessoas vão acessar essa gravação, né? Nós estamos aqui reunidos, dia 12 de maio de 2025, para a nossa travessia de número 22 do projeto Rosa da Palavra, a travessia do Liso do Sussuarão, em que nós estamos lendo Grande Sertão Veredas. Essa é uma iniciativa extensionista proposta pela UERN, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, da Faculdade da Educação, através do GEPEL, que é o nosso grupo de estudos em educação e linguagens, que eu coordeno esse grupo. Em consonância com o grupo Sertania e Educação, do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFRN e da Universidade Regional do Cariri, Ceará. Nós hoje temos um encontro especialíssimo, né? E a gente está, até por várias razões, a gente está inaugurando a série Leituras Dramáticas, né? Veredas e Derivas. E hoje nós vamos ter, nessa leitura dramática, nós vamos ter a narração da Cris Cruz, ou Cristina Cruz, né? Com o caso né, de Maria Mutema e do Padre Ponte. Esse é o trecho que nós vamos abordar. Nós, inclusive, reservamos essas páginas poucas, são 4 páginas. Vamos, a princípio, fazer uma leitura coletiva. Quando terminar, aí a gente abre para a Cristina fazer a narração dela e depois para o debate, a discussão. Já foi acertado com Cristina isso, esse modelo. E a Inê vai entrar, viu? A tua filha, o menino vai entrar. Sim, gente. Então, é assim, para quem está entrando hoje, quem está vindo pela primeira vez, cadê a Inê? A Inê, abre a câmera, Inê. Olha, aqui é como o Clube da Luta. Se é a primeira vez que você vem para o Clube da Luta, você tem que mostrar seu rosto. Você tem que lutar. Cadê você, Inê? Ela, bom, gente, é assim, para quem está vindo pela primeira vez, como é que funciona aqui? Qual é a sistemática? Viu? Renato, tal, Carolina, a Inê, e quem mais aqui? É, a gente tem, assim, todos os encontros, tem uma pessoa que vai se encarregar de elaborar a memória do encontro. E ela apresenta essa memória no encontro seguinte. Isso significa dizer que daqui a pouco alguém vai ler a memória, no caso, esse alguém é Maria Pupa, vai ler a memória que escreveu do encontro passado. Isso é uma outra forma, uma, uma, uma outra forma de a gente garantir o registro mnemônico. Tem a gravação, mas também tem a escrita. Tá? Então, são esses 2 planos, esses dois planos distintos, esses 2 platôs. Tá bom? Então, Maria Pupa, está tudo ok aí? Já no pontinho? Então, vamos iniciar, então, a leitura da memória com a Maria Pupa. Contigo. Bem, boa noite. Vitória, Espírito Santo, 10 de maio de 2025. Memória da 21ª travessia do Liso do Sussuarão. Riobaldo pulga ranço nervoso do fogo tocaeiro contra os bebelos. Um resumo da nossa leitura. Visando obter um conselho, Riobaldo, que se declarou jagunço, mas depois avalie que foi e não foi, porque não é, não quer ser. Inicia o relato do reencontro de companheiros vindo de armas naquela satisfação
de vida salva. No reencontro com o Feijó, fica sabendo que Reinaldo está salvo, mas com sangue na perna. Saber que Diadorim está ferido o ensobreceu. Para aliviar o cansaço e as dores redondas da cabeça, molhou os pés e as fontes no riachinho do Gio. Pensou nos homens que talvez tivesse matado. O sujeitão altão e madrugador, que talvez fosse o cozinheiro do outro bando. Mas dó sentia, e até culpa, era da perda de Garanço e Montes Clarence, por ter escolhido os dois para conduzir. Remorsos, desgraça amando é que Riobaldo cumpria. Relata o caso do Cisino Lô, foguista de vapor de São Francisco, que teve a perna arruinada por um tigre canguçu. Herdou alguns alqueiros, comprou uma perna de pau, nunca mais quis sair de casa. Para consolo dos 12 que se reuniam, o Brás, que havia ido para o Gio com antecedência, preparou um bom jantar e Riobaldo, de tanto comer, dormiu empado. Mas, daí, logo acordou com a mão no rifle, como se vez fosse. Não havia coisa nenhuma e os outros dormiam pesadamente. Somente João Bexiguento, o alpergata, estava próximo à beira do fogo. João Bexiguento, percebendo o dessossego de Riobaldo, sentou no chão, perto da rede, e iniciou a conversa. Mas Riobaldo estava cismado, se não havia algum perigo rondando, e ele estava colhendo o aviso. Recorda que Hermógenes, João Guanhá, era o atreiro a esses palpites de fim no ar. Será que os bebelos se rodeavam por ali? Relembra o tempo que ensinava ditado, leitura, as contas de juro a Zé Bebelo. Tempo que se comia canjica temperada e ele anunciava que iria acabar com essa cambada canalha de jagunço. E agora Riobaldo fazia parte dessa cambada. Se apercebe que preza Zé Bebelo e agora está cruzando morte com ele e que está dando essa repugnância que sente. Riobaldo levanta da rede e conta para João Bexiguento o que está sentindo e questiona se isso não era um agoramento. João explica que esse sentimento era ranço nervoso, sobra da esquentação curtida nas horas de tiroteio. Acrescenta, comparando o mal, é uma coceira na mente, e que há 6 anos está na jagunçagem, e que agora sente que não tem mais substância para ser jagunço. Riobaldo pergunta a Jô se era amigo de Garâncio e, ouvindo a resposta deste, reconhece que queria mesmo era perguntar de Riobaldo, mas não tem coragem. Desconversa perguntando se caipora tem cura, se jagunço, criatura paga por crime, impondo sofrer no quieto arruado dos outros, matando e robilhando, se estava em permissão de fé para esperar de Deus perdão e proteção. A resposta que nós vive não foi aceita por Riobaldo, que reconheceu que naquela hora estava sem querer nenhum, sem paciência de estimar um bom companheiro. O que Riobaldo carece, que o bom seja bom e ruim, ruim. Que de um lado esteja o preto e do outro o branco, que o feio seja apartado do bonito e a alegria longe da tristeza. Considera que a vida é ingrata no macio de si, mas traz a esperança, mesmo do meio do fel do desespero. Esse mundo é muito misturado. Agora, aqui as valiosas contribuições, né, da jagunçada Rosiana. Sandro abre a roda, comentando a situação do nosso herói trágico, que está preocupado com o desaparecimento de Adorim, sentindo-se culpado pela morte de Garâncio e Montes Clarence. Está com insônia, que Riobaldo denomina como dessossego.
Adriana chama atenção do uso de aviso na página 161, que leitura anterior Riobaldo usou no sentido de pressentimento, quando ele se juntou ao bando e percebeu que havia membros perigosos. Destaca que, deste momento, já sinaliza que não confia em Mógenes e que também precisa se mostrar perigoso. Destaque que o Joy responde à indagação de Riobaldo sobre esse valor deste aviso, que não é desse jeito que o anjo avisa. O que ele está sentindo é agoramento ou um ranço nervoso. Sandro acrescenta que hoje essa sensação do Riobaldo é denominada de trauma, e que normalmente atinge as pessoas que sofrem grandes violências, mas também podemos considerar as pessoas que praticam essas violências. Maiara pensa que esse aviso de Riobaldo é a definição de intuição, aquelas sensações que temos. Considera que Guimarães vem fazendo um tratado filosófico, com tantas definições que apresenta. Para ela, essa agitação do Riobaldo é muito em decorrência da adrenalina da batalha que se junta com a preocupação com Diadorim. Patrícia comenta que o livro a faz recordar do seu ambiente familiar, sobretudo da mãe dela, que a linguagem utilizada é muito própria do pessoal do interior. Termos como será que, por causa que, com um pouco, informa que era costume na casa dela de comer antes de dormir, por volta de 22 horas. Comiam a psique, que é uma comida típica feito farofa, que aproveita os restos da comida do dia. Todos dormiam em pado, né? Como no texto. Sandro acrescenta que essa linguagem também lembra a utilizada na periferia urbana. Quando tinha em torno de 12 anos, ele auxiliava os vizinhos na leitura e escrita de cartas, e esses termos eram bem utilizados. Paulo acrescenta o uso em conjunto do termo ruim e ruim, que são muito usados. Ele mesmo usa os dois. Silvia Helena destaca que o correto é ruim, sem acento. Acrescenta que Riobaldo, além de sentir culpado pela morte dos dois, que chamou para a luta, tem o fato dele estar lutando contra Zé Bebelo, que é uma pessoa que tem carinho e respeito, e que se questiona como irá guerrear com a pessoa que aprecia. Destaca no texto, carece que o bom seja bom e o ruim seja ruim, né? E que ele quer aí que todos sejam, que o feio seja apertado bonito e a alegria longe da tristeza. Considera que a vida é ingrata no macio de si, mas traz a esperança mesmo do mel do fel do desespero. Ele sabe que a angústia que sente irá passar. Né? Esse texto, na ideia, ele sabe que a angústia irá passar. Mas quando irá passar? Né? Essa é a questão. Sandro comenta que, embora nessa passagem ele quer o espaço bem demarcado, Riobaldo não age assim. Ele vive na ambiguidade o tempo todo. Na vida, tudo é misturado mesmo. Ele tem com Zé Bebelo e com Joca Ramiro uma relação filial, porque considera os dois como pai, que ainda, que é uma relação que ainda não tem com o senhor Celorico Mendes, mas que ele terá, que cometeu o parricídio, isto é, matar simbolicamente o Zé Bebelo para assumir o comando do bando. Silva Damasceno destaca a ambiguidade do texto. Riobaldo fala que irá contar tudo para obter um conselho. E, segundo ela, o conselho que ele deseja é saber se ele
é jagunço ou não é. Porque Riobaldo se declara o jagunço, mas depois avalia que foi e não foi, porque não é. Ele não quer ser. É um outro dilema diferente de Hamlet. Sandro acrescenta que poderíamos colocar que para Riobaldo tudo é e não é ao mesmo tempo. No Hamlet, o pai é um soberano e representa um novo tempo, o início do Estado moderno. Como afirma Luiz Fungati, ser ou não ser, eis uma falsa questão. Porque, segundo ele, porque não se trata de uma coisa impedir a outra. A questão é ser e não ser. Tudo é e não é ao mesmo tempo. Esta é a perspectiva que se apresenta a partir da teoria quântica, que altera o entendimento do sistema binário. Ou é zero ou é um. Porque os conscientistas compreenderam que as coisas são mais complexas que o sistema binário. As coisas são e não são ao mesmo tempo. Sandra Chaim comenta que em todos os parágrafos há uma contradição. E nesse aviso que Riobaldo recebe, nessa percepção, há o anjo-aviso e também o agouro. Gabriela destaca que esse rememoramento de Riobaldo, Freud denomina de trauma da guerra e articula com a pulsão de morte. E é isso que vai e volta dessa ambiguidade que se apresenta. Antônio explica que na física quântica é como se a partícula pudesse estar em vários lugares ao mesmo tempo ou ter várias propriedades até ser medido, e é o que denomina superposição do estado. Acrescenta que considera que Riobaldo é o Hamlet ao avesso, porque Hamlet sabe quem matou e não mata, porque o anjo auxilia Cláudio. Riobaldo não sabe da morte de Joca Ramira e precisará pactuar com o diabo para eliminar Hermógenes. Gabriela fala que Lacan denomina que é uma relação dupla entre Hamlet e Cláudio. Hamlet o acusa de matar o rei, mas também o admira, porque este fez o que gostaria de ter feito. Uma relação marcada pela ambiguidade. Para Maiara, as contradições apontadas no texto a faz recordar do paradoxo do Winnicott, onde a contradição não é uma falha, mas uma característica inerente à experiência humana, que se manifesta como ilusão, pensamento paradoxal, é a utilização de objetos. Gabriela acrescenta que sempre jogamos no outro o que não é bom. Sandro traz, então, a questão de antroponímia. Cansação é um tipo de urtiga que provoca irritação na pele. E o Joey estava com erisipela. O bexinguento é devido a essa doença, e também a asma. O nome de Joey é hipercorístico de João, numa referência a João Batista, que anuncia a vinda de Cristo e também o batismo. A origem do nome alpergatas é árabe, que significa sandália. Silvia Helena fala que pensou que alpergata, tanto como um calçado com sola flexível, como de sola de borracha, que é resistente, e assim também foi o comportamento de Joey Bexiguento com Riobaldo, que percebeu a ansiedade dele e também procurou justificar essa ansiedade como reflexo do vivenciado na luta. Sandro traz também a toponímia e que João Bexiguento também é referido como o Alpergata. E Paulo informa que o atual município de Alpergata
Foi criado recentemente como município, mas é um antigo povoado, fica localizado perto de Governador Valadares, próximo ao Vale de Jequitinhonha. Maria Celeste informa que, na consulta, encontrou Cansanção Velho como município do Nordeste da Bahia, criado em 1919. Paulo informa que o município de Cansanção Velho, geograficamente, é distante da região, mas Guimarães também já citou, em outros momentos, municípios fora da região no texto, como uma licença poética. Santa Chaim destaca que Garanço é referenciado como caipora. Esta é uma expressão para designar uma pessoa que traz azar. Riobaldo faz essa pergunta ao Joy, né? Caipora se cura, Joy? Você sabe rezas fortes? Paulo comenta que Riobaldo decide destituir Zé Bebeiro do comando do bando quando afirma que este é caipora. Adriana traz a informação que no Lexo é citado que Machado de Assis também utiliza caiporismo no conto Dona Benedita, o retrato. Dona Benedita estava doente. Realmente era caiporismo. Assim, encerramos nossa leitura e nos preparamos para ouvir o causo de Maria Mutema. Parabéns, Maria Pupa. Muito obrigado pela sua memória. Obrigada. Agora, só uma observação. A Silvia Helena, ela disse ruim ou ruim? Acho que ela disse ruim. Não foi? Ruim. Ruim. A tu dá só um ajuste aí. O resto está perfeito. É ruim? Ruim. Ela falou Ruim. Eu me lembro. Tem uma expressão ruim, é uma pronúncia ruim. Exato. Ruim é uma pronúncia ruim. É uma pronúncia popular, né? Então é difícil a gente combater isto, né? Porque é a gramática popular. A gramática popular ela subverte sem pedir licença, né? Das coisas, e aí a gente não tem muito o que fazer. É moralizante. Desde criança que eu falo, é ruim, hein? É ruim, hein? É ruim. É ruim, hein? Eu queria só acrescentar uma coisa. Oi, Cecília. Eu digo por mim, que tenho uma origem mais do Sul, Sim. e até hoje eu falo tudo meio oxítona, enfim, a última, com a acentuação na última. Então, ruim, né? Uma coisa que, em geral, a pessoa tem esse sotaque mais, essa forma de falar, né? Entende? Como fui, enfim. Eu tenho mais diferença. Antes da gente começar, só dizer também uma coisinha aqui. Ciro Luiz voltou, está aqui conosco, é tão lindão aí, charmoso. Ciro Luiz com C, viu, Renato? Maravilha. Quer dizer que, como eu sou exibicionista, eu estou comendo um doce de gergelim, tá bom? Só para botar um pouco de açúcar aqui na minha cabeça, estou precisando. Gente, vamos começar a fazer a leitura, tá certo? Então, a gente vai fazer essa leitura que a gente faz habitualmente, leitura partilhada, depois vai para a narração da Cris. Todo mundo com o seu livro aberto, o meu mesmo está fechado. Deixa eu ver aqui. Pronto. Deixa eu começar, peraí. Aonde que está a leitura? Está em qual parte? Em qual parte? Qual versão, qual é a sua edição, Renato, do livro? É a 14ª, José Olímpio. Da José Olímpio? Aham. Eita, É página 169. É a mesma do Paulo, Pronto. No último parágrafo. Mãe, João Bexiguento não se importava. Mais.
Ah, que ele disse mães, né? Ah, tá certo, entendi. O mães. Ah, entendi. Tu é de onde, Renato? Não, foi sem querer. Eu disse mãe mesmo, eu disse mãe. Mas vamos Mas nós. é massa. Eu li rápido aqui. Eu vou começar. Eu sou do Rio de Janeiro, mas há 5 anos que eu estou em Florianópolis. Ah, beleza. Vou Passando começar. frio aqui. Mas João Bexiguento não se importava. Duro homem jagunço, como ele no cerne era. A ideia dele era curta, não variava. Nasci aqui. Meu pai me deu minha sina. Vivo, jagunceio, ele falasse. Tudo poitava simples. Então, eu pensei, por que era que eu também não podia ser assim, como o João? Porque, veja o senhor, o que eu vi. Para o João Bexiguento, no sentido da natureza dele, não reinava mistura nenhuma deste mundo. As coisas eram bem divididas, separadas. De Deus, do demo, foi o respondido por ele. Deus a gente respeita, do demônio se esconjura e aparta. Quem é que pode ir divulgar o corisco de raio do porro da chuva, no grosso das nuvens altas? E por aí eu mesmo, mais acalmado, me ri. Ele era engraçado. Naquele tempo também, eu não tinha tanto o estrito e precisão destes assuntos. E o Joe contava casos. Contou caso que se passou no sertão Jequitinhão, no arraiá de São João Leão, perto da terra dele, João. Caso de Maria Mutema e do Padre Ponte. Naquele lugar existia uma mulher, por nome Maria Mutema, pessoa igual às outras, sem nenhuma diversidade. Uma noite, o marido dela morreu, amanheceu morto de madrugada. Maria Mutema chamou por socorro, reuniu todos os vizinhos. O arraial era pequeno, todos vieram certificar. Sinal nenhum não se viu, e ele tinha estado nos dias antes em saúde apreciável. Por isso se disse que só de acesso do coração era que podia ter querido morrer. E naquela tarde mesmo, do dia dessa manhã, o marido foi bem enterrado. Maria Mutema era senhora vivida, mulher em preceito sertanejo. Se sentiu, foi em si. Se sofreu muito, não disse, guardou a dor sem demonstração. Mas isso lá é regra. Entre gente que se diga, pelo visto, a ninguém chamou atenção. O que deu em nota foi outra coisa. Foi a religião da Mutema, que daí pegou a ir à igreja todo santo dia, afora que de 3 em 3 agora se confessava. Dera em carola, se dizia, só constante na salvação de sua alma. Ela sempre de preto, conforme os costumes, mulher que não ria, esse lenho seco. E, estando na igreja, não tirava os olhos do padre. O padre Ponte, era um sacerdote bom homem, de meia idade, meio gordo, muito descansado nos modos, de todos bem estimado, sem desrespeito, só por verdade no dizer. Uma pecha ele tinha, ele relaxava. Gerara 3 filhos com uma mulher, simplória e sacudida, que governava a casa e cozinhava para ele, e também acudia pelo nome de Maria, dita por aceita alcunha a Maria do Padre. Mas não vá maldar o Senhor maior escândalo nessa situação. Com a ignorância dos tempos, antigamente, essas coisas podiam. Todo mundo achava trivial. Os filhos bem criados e bonitinhos eram os meninos da Maria do Padre. E em tudo mais o Padre Ponte era um vigário de mão cheia, cumpridor e caridoso, pregando com muita virtude seu sermão e atendendo em qualquer hora do dia ou da noite para levar aos roceiros o conforto da Santa Hóstia do Senhor ou dos santos óleos. Mas o que logo se soube
e disso se falou, era em duas partes. Que a Maria Mutema tivesse tantos pecados para de 3 em 3 dias necessitar de penitência de coração e boca, e que o padre Ponte, visível, tirasse desgosto de prestar a ela pai ouvido naquele sacramento que entre dois, só dois se passa, e tem de ser por ferro de tanto segredo resguardado. Contavam mesmo que das primeiras vezes o povo percebia que o padre ralhava com ela, terrível, no confessionário. Mas a Maria Mutema se desajoelhava de lá, de olhos baixos, com tanta humildade serena, que uma santa pecadora mais parecia. Daí, aos 3 dias, retornava. E se viu bem que o padre Ponte, todas as vezes, fazia uma cara de verdadeiro sofrimento e temor, no ter de ir a Junjo escutar a Mutema. Ia, porque confissão clamada não se nega, mas ia a poder de ser padre, e não de ser só homem, como nós. E daí, mais que passando o tempo, como se decorrido, Padre Ponte foi adoecido, ficando de doença para morrer, se viu logo. De dia em dia, ele emagrecia, mofinava o modo, tinha dores, e enfim encaveirou, de uma cor amarela de palha de milho velho. Dava pena. Morreu triste. E desde por diante, mesmo quando veio outro padre para São João Leão, aquela mulher, Maria Mutema, nunca mais voltou na igreja, nem por rezar, nem por entrar. Coisas que são. E ela, dado que viúva soturna assim, que não se cedia em conversas, ninguém não alcançou de saber porque ela procedia e pensava. Por fim, no porém, passado anos, foi tempo de missão, e chegaram no arraial os missionários. Esses eram 2 padres estrangeiros, prafortes e de caras coradas, brandando o sermão forte, com forte voz, com fé brava. De manhã à noite, durado de 3 dias, eles estavam sempre na igreja, pregando, confessando, tirando rezas e aconselhando, com entusiasmados exemplos que enfileiravam o povo no bom rumo. A religião deles era alimpada e enérgica, com tanta saúde como virtude, e com eles não se brincava, pois tinha de Deus algum encoberto poder, conforme o senhor vai ver por minha continuação. Só que no arraial foi graçando aquela boa bem-aventurança. Aconteceu. Você tem que. Pode ir. Aconteceu no derradeiro dia, isto é, véspera, pois no seguinte que dava em domingo, ia ser festa de comunhão geral, e glória santa. E foi de noite, acabada a bênção, quando um dos missionários subiu no púlpito para a prédica e tascava de começar de joelho, rezando o Salve Rainha. E foi nessa hora que a Maria Mutema entrou. Fazia tanto tempo que não comparecia em igreja, porque foi então que deu de vir. Mas aquele missionário governava com luzes outras. Maria Mutema veio entrando e ele esbarrou. Todo mundo levou um susto, porque a Salve Rainha é oração que não se pode partir em meio. Desde que de joelhos começada, tem de ter suas palavras seguidas até ao tresfim. Mas o missionário retomou a fraseação, só que com a voz demudada, isso se viu. E, mal no amém, ele se levantou, cresceu na beira do púlpito, em brasa vermelho, debruçado, deu um soco no pau do peitoril, parecia um touro tigre, e foi de grito. A pessoa que por derradeiro entrou tem de sair. Há para fora, já essa mulher. Todos, no estarrecente, caçavam de ver a Maria Mutema. Sigo?
Que saia com seus maus segredos em nome de Jesus e da cruz. Se ainda for capaz de um arrependimento, então pode ir me esperar agora mesmo, que vou ouvir sua confissão. Mas confissão esta, ela tem de fazer é na porta do cemitério, que vá me esperar lá na porta do cemitério, onde são 2 defuntos enterrados. Alguém aí pega. Isso o comissário comandou, e o que estava dentro da igreja sentiram o rojo dos exércitos de Deus que lavoravam em fundura e sumidade. Horror deu, mulheres soltaram gritos e meninos, outras despencavam no chão. Ninguém ficou sem se ajoelhar. Muitos daquela gente choravam. E Maria Mutema, sozinha em pé, torta magra de preto, deu um gemido de lágrimas e exclamação. Berro de corpo que face estraçalha. Pediu perdão forte, perdão de fogo, que da dura vontade de Deus baixasse nela, em dores de urgência, antes de qualquer hora de nossa morte. E rompeu fala por entre prantos, ali mesmo, a fim de perdão de todos também se confessava. Confissão edital, consoantemente, para tremer exemplo, raio e pesadelo de quem ouvia. Edital, público que rasgava a gastura como porque apressava a ordem das coisas e o quieto comum de viver transtornava. Ao que ela, onça monstra, tinha matado o marido e que ela era cobra, bicho imundo, sobrado do podre de todos os estercos, que tinha matado o marido aquela noite sem motivo nenhum, sem malfeito dele, causa nenhuma, porque nem sabia. Matou enquanto ele estava dormindo, e assim despejou do buraquinho do ouvido dele, por um funil, um terrível escorrer de chumbo derretido. O marido passou lá o que diz, do oco para o ocão, do sono para a morte, e levando o buraco do ouvido dele, ninguém não foi ver, não se notou. Vou passar para outra, né? Alguém pega aí. E depois, por enjoar do padre Ponte, também sem ter queixa e nem razão, Amargável mentiu no confessionário, afirmou que tinha matado o marido por causa dele, padre Ponte, porque dele gostava em fogo de amores e queria ser concubina Amásia. Tudo era mentira, ela não queria nem gostava, mas com ver o padre em justa zanga, ela disso tomou gosto, e era um prazer de cão que aumentava de cada vez, pelo que ele não estava em poder de se defender de modo nenhum. Era um homem manso, pobre, coitado, o padre. Todo o tempo ele vinha em igreja, confirmava o falso, mas declarava edificar o mal. E daí até que o padre Ponte, de desgosto, adoeceu e morreu em desespero calado. Tudo crime, e ela tinha feito. E agora implorava o perdão de Deus aos uivos, se esguedelhando, torcendo as mãos, depois as mãos no alto ela levantava. Mas o missionário, no púlpito, entrou grande, o bendito louvado seja. Enquanto cantando mesmo, fazia os gestos para as mulheres todas saírem da igreja, deixando lá só os homens, porque a derradeira pregação de cada noite era mesmo sempre para os ouvintes, senhores homens, como conforme. E no outro dia, domingo do Senhor, o arraial ilustrado com arcos e cordas de bandeirolas e espouco de festa, foguetes muitos, missa cantada, procissão. Mas todo mundo só pensava naquilo. Maria Mutema, recolhida, provisória presa na casa de escola,
não comia, não sossegava, sempre de joelhos, clamando seu remorso, pedia perdão e castigo, e que todos viessem para cuspir em sua cara e dar bordoadas. Que ela exclamava: tudo isso merecia. No meio tempo, desenterravam da cova os ossos do marido. Se conta que a gente sacolejava a caveira e a bola de chumbo sacudia lá dentro, até tinha, tanto por obra de Maria Mutema. Mas ela ficou com São João Leão ainda por mais de semana. Os missionários tinham ido embora. Veio a autoridade, delegado e praças, levaram a Mutema para Cupijuri, na cadeia de Araçuaí. Só que, nos dias em que ainda esteve, o povo perdoou. Vinham dar a ela palavras de consolo e juntos rezarem. Trouxeram a Maria do Padre e os meninos da Maria do Padre, para perdoarem também tantos surtos produziam bem-estar e edificação. Mesmo pela arrependida humildade que ela principiou em tão pronunciado sofrer, alguns diziam que Maria Mutema estava ficando santa. Pronto, aí termina aqui, certo? Nossa certo. leitura. Verdade. Okay. Pronto, tá ótimo. Agora, a gente vai ter... Tem uma pessoa que entrou, que é a Lúcia, né? Agora, nós temos o momento da narração da Cris. Tá certo? Cris, é com você, no tempo e no seu tempo, viu? Ok. Boa noite. Eu vou narrar o caso de Maria Mutema, a história de Maria Mutema, contada no livro Grande Sertão Veredas, né, que estamos lendo e debatendo, discutindo. Naquele lugar, existia uma mulher por nome Maria Mutema. Pessoa igual às outras, sem nenhuma diversidade. Uma noite, o marido dela morreu, amanheceu morto de madrugada. Maria Mutema chamou por socorro, reuniu todos os mais vizinhos. O arraial era pequeno, todos vieram certificar. Sinal nenhum não se viu. E ele tinha estado nos dias antes em saúde apreciável, por isso se disse que só de acesso do coração era que podia ter querido morrer. E naquela tarde mesmo, do dia dessa manhã, o marido foi bem enterrado. Maria Mutema era senhora vivida, mulher em preceito sertanejo. Se sentiu, foi em si. Se sofreu muito, não disse, guardou a dor sem demonstração. Mas isso lá é regra entre gente que se diga. Pelo visto, a ninguém chamou atenção. O que deu em nota foi outra coisa. Foi a religião da Mutema. Que daí pegou aí a igreja todo santo dia. Afora que de 3 em 3 agora se confessava. Dera em carola, se dizia, só constante na salvação de sua alma. Ela sempre de preto, conforme os costumes. Mulher que não ria, esse lenho seco. E estando na igreja, não tirava os olhos do padre. O padre, Padre Ponte, era um sacerdote bom homem, de meia idade, meio gordo, muito descansado e de todos bem estimado. Sem desrespeito, só por verdade no dizer. Uma pecha ele tinha. Ele relaxava,
Gerara 3 filhos com uma mulher simplória e sacudida que governava a casa e cozinhava para ele. E também acudia pelo nome de Maria, dita, por aceita alcunha, a Maria do Padre. Mas não vá maldar ao senhor maior escândalo nessa situação. Com a ignorância dos tempos, antigamente, essas coisas podiam. Todo mundo achava trivial. Os filhos bem criados e bonitinhos eram os meninos da Maria do Padre. E em tudo mais, o Padre Ponte era um vigário de mão cheia, cumpridor e caridoso, pregando com muita virtude o seu sermão e atendendo em qualquer hora, do dia ou da noite, para levar aos roceiros o conforto da Santa Hóstia ou dos Santos Óleos. Mas o que logo se soube, e disso se falou, era em 2 partes. Que a Maria Mutema tivesse tantos pecados para de 3 em 3 dias necessitar de penitência de coração e boca, e que o Padre Ponte, visível, tirasse desgosto de prestar a ela pai ouvido naquele sacramento, que entre 2 só 2 se passa, e tem de ser, por ferro de tanto segredo, resguardado. Contavam mesmo que, das primeiras vezes, o povo percebia que o padre ralhava com ela terrível no confessionário. Mas a Maria Mutema se desajoelhava de lá, de olhos baixos, com tanta humildade serena, que uma santa padecedora mais parecia. Daí aos 3 dias retornava. E se viu bem que Padre Ponte todas as vezes fazia uma cara de verdadeiro sofrimento e temor no ter de ir a Junjo escutar a Mutema. Ia porque confissão clamada não se nega, mas ia a poder de ser padre, não de ser só homem como nós. E daí mais que, passando o tempo, como se diz, no decorrido, Padre Ponte foi adoecido ficando. De doença para morrer, se viu logo. De dia em dia ele emagrecia, amofinava o modo, tinha dores e, enfim, encaveirou de uma cor amarela de palha de milho velho. Dava pena. Morreu triste. E desde por diante, mesmo quando veio outro padre para o São João Leão, aquela mulher, Maria Mutema, nunca mais voltou na igreja. Nem por rezar, nem por entrar. Coisas que são. E ela, dado que viúva, soturna assim, que não se cedia em conversas, ninguém não alcançou de saber por que lei ela procedia e pensava. Por fim, no porém, passados anos, foi tempo de missão e chegaram no arraial os missionários. Esses eram 2 padres estrangeiros, fortes e de caras coradas, bradando sermão forte, com forte voz, com fé braba. De manhã à noite, durado de 3 dias, eles estavam sempre na igreja, pregando, confessando, tirando rezas e aconselhando, com entusiasmados exemplos que enfileiravam o povo no bom rumo.
A religião deles era alimpada e enérgica, com tanta saúde como virtude. E com eles não se brincava, pois tinham de Deus algum encoberto poder, conforme o senhor vai ver por minha continuação. Só que no arraial foi graçando aquela bem-aventurança. Aconteceu, foi no derradeiro dia, isto é, véspera, pois no seguinte, que dava em domingo, ia ser dia de comunhão geral e glória santa. E foi de noite, acabada a bênção, quando um dos missionários subiu no púlpito para a prédica e tascava de começar de joelhos a Salve Rainha. E foi nessa hora que a Maria Mutema entrou. Fazia tanto tempo que não comparecia à igreja, porque foi então que deu de vir. Mas aquele missionário governava com luzes outras. Maria Mutema veio entrando e ele esbarrou. Todo mundo levou um susto, porque a Salve Rainha é a oração que não se pode partir em meio. Em vez de que de joelhos começada, tem de ter suas palavras seguidas até ao três fim. Mas o missionário retomou a fraseação, só que com a voz demudada. Isso se viu. E mal no amém, ele se levantou, cresceu na beira do púlpito, em brasa vermelho, debruçado, deu um soco no pau do peitoril. Parecia um touro tigre. E foi de grito. A pessoa que por derradeiro entrou tem de sair. Para fora, já já essa mulher. Todos no estarrecente caçavam de ver a Maria Mutema. Que saia com seus maus segredos, em nome de Jesus e da cruz. Se ainda for capaz de um arrependimento, então que vá me esperar, pode ir me esperar, agora mesmo, que vou ouvir sua confissão. Mas confissão esta, ela tem de fazer na porta do cemitério, que vá me esperar lá, na porta do cemitério, onde estão 2 defuntos enterrados. Isso o missionário comandou. E os que estavam dentro da igreja sentiram o rujo dos exércitos de Deus, que lavoram em fundura e sumidade. Horror deu. Mulheres soltaram gritos, e meninos. Outras despencavam no chão. Ninguém ficou sem se ajoelhar. Muitos daquela gente choravam. E Maria Mutema, sozinha, em pé, torta, magra, de preto, deu um gemido de lágrimas e exclamação. Berro de corpo que faca estraçada. Pediu perdão. Perdão forte. Perdão de fogo. Que da dura bondade de Deus baixasse nela em dores de urgência antes de qualquer hora de nossa morte. E rompeu fala por entre prantos, ali mesmo, a fim de perdão de todos se confessava também. Confissão edital, consoantemente, para tremer exemplo. Raio em pesadelo de quem ouvia público, que rasgava a gastura, como porque avessava a ordem das coisas
e o quieto comum do viver transtornava. Ao que ela, onça, monstra, tinha matado o marido, e que ela era cobra, bicho imundo, sobrado do podre de todos os estercos, que tinha matado o marido aquela noite, sem motivo nenhum, sem malfeito dele nenhum, causa nenhuma. Por quê? Nem sabia. Matou enquanto ele estava dormindo. Assim despejou no buraquinho do ouvido dele, por um funil, um terrível escorrer de chumbo derretido. O marido passou lá o que diz, do oco para o ocão, do sono para a morte. E lesão no buraco do ouvido dele ninguém não foi ver. Não se notou? E depois, por enjoado Padre Ponte, também sem ter queixa nem razão, amargável mentiu no confessionário. Afirmou que tinha matado o marido por causa dele, Padre Ponte, porque dele gostava, em fogo de amores, e queria ser concubina Amásia. Tudo era mentira. Ela não queria nem gostava. Mas com ver o padre em justa zanga, ela disso tomou gosto. E era um prazer de cão, que aumentava de cada vez. Pelo que ele não estava em poder de se defender de modo nenhum, era um homem manso, pobre coitado, e padre. Todo o tempo ela vinha à igreja, confirmava o falso, mas declarava edificar o mal. E daí, até que o Padre Ponte, de desgosto, adoeceu e morreu em desespero calado. Tudo crime. E ela tinha feito. E agora implorava o perdão de Deus aos uivos, se esguedelhando, torcendo as mãos. Depois, as mãos no alto ela levantava. Mas o missionário no púlpito entoou grande o bendito louvado seja. E enquanto cantando mesmo, fazia os gestos para as mulheres saírem da igreja, deixando lá só os homens, porque a derradeira pregação de cada noite era mesmo sempre para os ouvintes senhores homens, como conforme. E no outro dia, domingo do Senhor, o arraial, ilustrado com arcos e cordas de bandeirolas, missa cantada, procissão, espoco de festa, foguetes muitos. Mas todo mundo só pensava naquilo. Maria Mutema, recolhida, provisória, presa na casa de escola, não comia, não sossegava, sempre de joelhos, clamando seu remorso, pedia perdão e castigo. E que todos viessem para cuspir em sua cara e dar bordoadas, que ela exclamava, tudo isso merecia. No meio tempo, desenterraram da cova os ossos do marido. Se conta que a gente sacolejava a caveira e a bola de chumbo sacudia lá dentro. Até tinha. Tanto por obra de Maria Mutema. Mas ela ficou no São João Leão ainda por mais de semana. Os missionários tinham ido embora. Veio a autoridade, delegado e praças, levaram a Mutema para culpa e júri na cadeia de Araçuaí. Só que nos dias em que ainda esteve, o povo perdoou. Vinham dar a ela palavras de consolo
e juntos rezarem. Trouxeram a Maria do Padre e os meninos da Maria do Padre para perdoarem também. Tantos surtos produziam bem-estar e edificação. Mesmo pela arrependida humildade que ela principiou em tão pronunciado sofrer, alguns diziam que a Maria Mutema estava ficando santa. Sensacional! Parabéns! Parabéns, Cris. Obrigada, Cris. Ótimo. Parabéns, hein? Obrigado. Que Obrigada lindo. pela paciência. Eu Não, joguei a fita, né? não, foi um presente que recebemos. Presente que recebemos. Maravilhosa! Lindo demais, lindo. Esse muito. grupo é demais, hein? Que é cada Incrível. revelação, cada noite uma revelação. Não é não? Gente, muitas insônias rosianas estudando esse texto. Muito espertina, né? Mas, Cris, assim, eu estou, todos nós estamos aqui encantados demais com a sua performance como narradora. Eu estou, assim, muito gostoso. Olha, eu sempre elogiei a ti, assim, pelo teu timbre, né? O teu timbre de voz e o teu ritmo de leitura, eu sempre ficava muito impressionado. Eu acho que caiu tão bem, né, gente? Não acha, não, gente? Então, perfeito. Sim, claro. Tudo perfeito. Essa habilidade da entonação correta, né? O ritmo, porra, beleza demais. E é engraçado você imaginar o Riobaldo pela voz dela também, né? Diferente, assim, você fica com uma outra visão. Me senti numa sala de teatro. Como? Me senti como se eu estivesse numa sala de teatro. Sim, é teatro, né? É teatro. Como disse Riobaldo. É teatro. Deu vida aos É personagens. leitura dramática, né? Uma leitura dramática. Então, é teatro, né? Não tem o que Pode dizer. preparar a cena, viu? E levar para os palcos da vida. Pode preparar a cena. Viu, Kátia? Gostei desse... Quero fazer no... Olha, ousada eu, hein? Mas quero fazer no sarau da Semana Rosiana. Muito ousada, mas vou tentar. Acho que ainda tem muito, assim, o que burilar, né? Que ver, não tem nada para burilar, não. Tá perfeitinho. Eu estou esquecendo um monte de coisa. Tá bem fechadinho, Cris. Bem fechadinho, não tem nem o que dizer. Se tirar alguma coisa, estraga, Cris. Tá? Não faça isso, tá perfeitinho. Tá muito bonito. E Regina, cabia bem no Rio Baldia, né? Também cabia bem. Sim. Mas a Cris não vai fazer lá em Campos? Né? Vai fazer? Ainda não sei do Rebaldia como vai ser, não pensei, não propus nada a ninguém, mas é uma, né? Pode ser. Bem interessante seria se você, assim, transformasse esse texto com as palavras da Maria Mutema, entendeu? Como, em vez de ser uma narração do que aconteceu, a Maria Mutema falando sobre, entendeu? Eu acho que ia ser bem interessante. Como a cena da Iona Magalhães. O dramaturgo falando aí. Já está propondo uma dramaturgia, né, Renato? Ia ficar bem legal. E assim, uma coisa que me fez brigar muito com o texto foi, de certa forma, o machismo dele, né? Me deu vontade de criticar muitas vezes. Né? Os homens, né? Sempre os homens é quem, né, são os privilegiados e as mulheres
as pecadoras, as cobras, É um os bichos patriarcado imundos, cruel, né? que desvirtuam, né? Eu acho que é uma história que representa muito bem isso. Aí por isso que eu estou falando assim, que muitas vezes eu fiquei brigando, e acho que, por isso às vezes até eu acho que não encontrei o tom ainda, porque fico assim, muito resistindo para falar certas coisas. Mas acho que é ser demais. Você falando, fui lá, derramei o chumbo na orelha dele. Você narrando como se fosse a Maria Mutema, entendeu? Se fosse a Maria, é verdade. Modifica a perspectiva, né? Põe a perspectiva dela. É interessante. Ah, certeza. Interessante. Mas lembrando que a Mutema é uma assassina, né, gente? E ela comete duplo assassinato de É uma pessoas santa que de fato assassina. eram inocentes, né? Então, assim, tem esse elemento, o marido e o padre, né? Sim, diga. Ô, Sandro, como você mesmo disse, tudo é, mas não é, né? Tudo é, mas não é. Ela é uma assassina, mas, assim, ela tem... Aí eu acho que entra essa dualidade, assim, né? Porque ela depois... Ela vai lá torturar o padre, mas tem uma... Mas depois ela se arrepende. Né? Então, assim, eu acho que isso não fica claro, assim, o que faz ela cometer esse ato, assim, né? O que tem nessa perversão aí? No texto é a presença maligna, né? É o que faz ela agir dessa forma. Então, aí tem esse elemento do assombroso, daquilo que transcende, né? E que o sujeito não pode controlar. Então, é um elemento do maligno. Aí toma conta dela. Agora, tem muita gente inscrita aqui, vamos lá, já se inscreveram. Tem a Regina Pereira, tem a Silvia Helena e tem o Paulo Salles. Regina. Eu acho que, só pegando aí no gancho, ao contrário, né, como o Sandro falou, né, ela é uma assassina, e assim, ao contrário, por exemplo, desses Lopes, que a gente fica... Né? Ela é uma assassina, mas a gente fica torcendo por ela, porque ela tem um motivo, ela tem mais de um motivo, ela tem muitos motivos. Né? Aí, a única coisa realmente que explica é a presença do mal mesmo, né? Assim, do mal em si, porque ela confessa, né? Ela não atenua, né, o que ela fez, né? Então, ao contrário de outras ocasiões em que a gente torce, né, pelo assassino, pela assassina, dessa vez é simplesmente isso, né? Tudo bem, tem a redenção no fim, mas o ato em si é isso aí. Ela foi lá, ou alguém soprou no... Né? Mas, assim, é que a gente infere que é o mal pelo mal, né? Porque ela não fala, ela é muito clara, dizer não tinha motivo nenhum, eu fui lá, deu na telha e fiz, né? Não tem nem na perspectiva dela a desculpa, né, de que alguma coisa soprou, né? Ela só fez. Embora o texto diga isso, né? O texto diz, na página 166, que diz assim, mas com ver o padre em justa zanga, ela disse que tomou gosto, e era um prazer de cão. Então, esse prazer de cão aí já está indicando que há um elemento do maligno dentro dessa história. Mas, como a Regina falou, ela mesma não aponta isso. Ela mesma não aponta. E ela não atribui nenhuma outra razão, né? Ela diz, não sei nem por que mesmo. São os mesmos não motivos né, dos outros casos, né? Do Pedro Pindó, né? São os mesmos, vai pegando o gosto, né? Vai pegando o gosto, tudo bem, é o que está presente na obra, né, do Rosa, né? A questão do demo, né? Mas não tem motivo, né, aparente. O Aleixo, acho que foi o Aleixo que matou o velhinho, né? Matou o velhinho, depois os filhos... Ele do nada matou o velhinho, pronto, e sem razão nenhuma. Aí teve... os filhos tiveram sarampo e ficaram cegos, né? E ele encontrou o bem,
ele se tornou uma pessoa boa. Por conta dessa Exatamente, tem a redenção, né? a redenção. Pois é, muito louco isso. Que é uma redenção muito da perspectiva cristã, né? Sim, sim. A própria confissão é um elemento da cristandade e o perdão, né? Você confessa um pecado e você clama o perdão. Depois faz de novo. Depois faz de novo. Eu acho essa redenção muito perigosa. Mas com certeza Mas a minha visão é... E do povo, né? Pior. Eu tenho uma visão muito social. Bastante. A Silvia Helena, o Paulo e a Cris. Então, sabe o que esse conto me lembrou? Me lembrou Desenredo, porque ele consegue subverter também a ideia da mulher, né? Que ela é vista como a traidora e tudo, e no fim todo mundo acaba aceitando e amando a mulher. E aqui é a mesma coisa, porque no fundo a gente não gosta dela, ela representa o mal, mas aí no final todo mundo está perdoando, todo mundo está achando que, nossa, coitado dela, né? Coitado da Maria Mutema, oh, que dó, né? Todo mundo entre aspas, né? Porque no Desenredo a gente se identifica com a personagem, tanto o narrador quanto a mulher, né? Mas aqui, assim, eu particularmente não me identifico muito com o tema, não, em função dos crimes que ela cometeu, né? Mas é interessante isso, essa analogia, sabe, Silvia? Muito boa essa analogia. E eu acho que ele faz isso, a genialidade do Rosa é porque ele consegue fazer isso pelo viés da linguagem, né? Porque ela não fala, mas ela instiga a todo momento tudo que ela fez. Ela deixa nas entrelinhas instigado tudo que ela fez, né? E ele consegue, por esse viés da linguagem aí, fazer com que, nossa, ela se perdoou, né? Ela foi perdoada. E ela fez, assim, de sã consciência. Aquilo ali não foi feito porque ela teve um rompante, não. Ela fez de sã consciência, né? Então, eu acho que, assim, eu acho fantástico esse viés que ele dá no texto, né? Ele subverte, né? Ele pega o que aparece muito para mim é esse bem e mal, mas é a linguagem que vai subvertendo esse bem e mal. Não sei se eu consegui me expressar bem, mas é o que eu consegui perceber, né? Acho que era isso. Certo, Silvia. Aí é Paulo. Então, eu fiquei muito interessado em tentar localizar onde que seria esse São João Leão, né? Se realmente existe e tal. Esse é o Paulo. Aí eu procurei muito. E ao longo do romance, ele cita algumas cidades, alguns povoados com nomes. Tem São João Branco, tem São João das Altas, tem São João Canastrão, São João do Paraíso e São João Leão. O único que existe aqui é São João Paraíso, que era para onde ia o como é o pai do Diadorim, como é o Joca Ramiro, né? Joca Ramiro, quando estava indo para São João Paraíso, é que ele é assassinado. E essa cidade existe. As outras não, com esse nome não existem, porque eu pesquisei muito, até em Anuário Estatístico de Minas Gerais, desde o século XIX, não há nenhuma referência de São João Leão, por exemplo. Mas aí eu fui pegando algumas dicas. Ele fala que o Jóio de Chiguente era do Jequitinhonha, do Rio Jequitinhonha. E aí tem lá o Riachão, ele era do Riachão. Esse Riachão existe. E depois a Maria Mutema foi para a cadeia de Araçuaí, que também é no Vale do Jequitinhonha. Então, baseado nesses dois, eu fui procurando, e aí tem um povoado que se chama Terra Branca,
que existe. Eu botei as fotos da Terra Branca, botei no grupo aí, tá? Do povoado. E lá tem a igreja de São João Batista, em Terra Branca. Terra Branca chamava, no século XIX, em 1868, essa igreja era São João Batista da Terra Branca. Depois, em 1911, ele ficou só Terra Branca. E aí, a figura do leão, associado a João Batista, eu fui pesquisar, é isso, na Idade Média, a iconografia da Idade Média associa São João Batista à figura do leão, porque São João Batista era contemporâneo de Jesus Cristo, era primo de Jesus Cristo, São João Batista. Existem dois São João, o São João Batista e o São João Evangelista, o do Evangelho, mas aqui é o São João Batista, né, que é o que batizou Jesus. E São João Batista, ele vivia no deserto, ele pregava no deserto, e era uma pregação baseada no arrependimento, na purificação e na renovação. E ele tinha essa figura do discurso forte, incisivo, que se associado ao rugido do leão, né? Então, a partir daí, a partir da Idade Média, vem essa associação de São João Batista com a figura do leão. Aí o Guimarães Rosa pegou e botou esse São João Leão nessa aí. Ele pegou essa cidade que existe, né, que se chamava São João da Terra Branca. Existe a igreja lá, eu botei a foto da igreja no... Aliás, é no meio do sertão lá do Jequitinhonha, que é uma região árida, e é um povoado muito bem, assim, bem arrumadinho. Essa foto foi feita em novembro, então é o tempo do verde, né? É chuva. Mas normalmente é muito seco lá. Mas, então, ele associou isso, quer dizer, ao leão, que é uma figura que se associava a João Batista, ele botou no nome do arraial. Assim eu concluí. Eu acho que é uma conclusão muito válida, eu acho que é por aí mesmo. É um trabalho de detetive do Paulo, assim, sabe? Ele vai... Aliás, até eu botei um mapa lá, vocês verem no primeiro, se abriu, tem um arquivo que se abrir, tem lá o Rio Jequitinhonha, está onde está a Terra Branca e aonde está Araçuaí, que é bem Estou vendo as fotos. Essas fotos a gente vai ter acesso a elas? Eu botei no grupo. Acho que você, como está novato, aí você não entrou no grupo do WhatsApp, né? Depois eu mando o link para ti, Renato. Maravilha. Obrigado, Paulo. Aí agora tem Cris, Adriana e o Renato. Cris. Eu queria só falar um pouquinho sobre uma coisa que me impressionou e que eu fico pensando a respeito dessa história é a religiosidade. Até eu falei um pouco sobre isso com o Sandro. A religiosidade que ela representa, né? O tempo todo, a coisa não só na coisa do bem e do mal, né? De Deus e do diabo, mas também na coisa da prática religiosa popular, né? Porque, vejam bem, vocês estavam discutindo sobre a Maria Mutema, que afinal era uma assassina, se arrependeu, mas se arrependeu mesmo, fica todo mundo, né, consternado com ela no final, com toda a forma como ela se comporta. Mas como é que aquele missionário sabia do que ela fez? Como foi que ele descobriu? Ele governava com luzes outras? Milagre, né, gente? Isso é puro milagre. Então, é isso que... Do mesmo jeito que ela estava, pelo texto, né, para a narrativa, sobre a influência de um maligno, né, eles estavam, ele pessoalmente, talvez todos, mas ele sendo que puxava, né, talvez estivesse sob essa influência, né, benigna, né, do divino,
né, capaz de Ele enxergar diz isso. Ele diz que tinha um encoberto poder de Deus, né? Pois é, o que eu esqueci de dizer é isso, que a figura de São João Batista, o discurso de São João Batista, coincide com o discurso dos missionários. Esse discurso forte, calcado no arrependimento, na purificação. Então, era isso, como se os missionários tivessem incorporado São João Batista. Né? Ah, que interessante. E a gente sabe que o São João Batista, ele era muito enfático, né? Ele era teatral, ele era bem teatral também, muito teatral, bem enfático nas maneiras. Pelo menos é assim a maneira como eu percebo o São João Batista, né? E o João Batista é das figuras da cristandade, talvez a que eu, junto com o Francisco de Assis, são as figuras que eu respeito muito. Tenho uma grande admiração por ambos, por razões diferentes, né? Porque o João Batista tem essa coisa teatral, né? Teatralizava. Expansiva. O próprio batismo é uma ritualística, ele cria, ele inventa uma ritualística ali, né? Então ele vai mergulha a pessoa na água do rio. E a história de São João Batista tem isso, ele no fim, ele é morto pelo Herodes, porque a Salomé pediu a cabeça dele numa bandeja. Exato. E aí tem a coisa da cabeça, da caveira lá. Olha aí. Entendeu? Aí, Paulo. Quero falar sobre isso. Perfeito. Até a cena da cabeça dele na bandeja é uma cena teatral nos filmes a respeito, né? Essa cena, né, assim, muito, né, uma cena muito forte. Mas aí, com relação a essa coisa da religiosidade, né, da coisa do milagre, tudo isso que o conto coloca, né, a religiosidade e o exercício dessa religiosidade pelo povo, né, as pessoas gostam dos surtos, né? Os surtos trazem edificação, aquela coisa de estar em êxtase, né? As religiões, em geral, né? Elas têm sempre alguma coisa, né? Do êxtase, né? Então, eu acho que ele coloca isso muito bem colocado, que é uma coisa da religiosidade popular, no meu entender. Sim, é por aí. Ela encontra redenção pela confissão pública. Adriana. Então, algumas coisas que eu estava pensando, por que essa história da Maria Mutema veio parar no meio dessa história, né, de Grande Sertão? Então, eu fico me perguntando por quê? Por quê? E aí, para contextualizar, eu vi que ela está no meio mesmo dessa discussão do bem e do mal, né? Enquanto o Riobaldo acha que está tudo misturado no mundo e ele se angustia por causa disso, da mistura do bem com o mal, o João Bexiguento, para ele, o bem é o bem e o mal é o mal. E essa é uma história que é contada pelo João Bexiguento, né? Então, talvez para mostrar que o mal é o mal, existe o mal puro, né? E existe o bem também, que é o bem lá dos missionários. Entretanto, o que acontece? A história ela começa nesse contexto, o bem separado, o mal, o bem isolado do bem, né? O bem isolado do mal, só que no fim as coisas se confundem, porque ela, que era o mal absoluto, ela está no caminho, não está dizendo que ela é santa, né? Diz que ela está no caminho, estava ficando santa. Então, quer dizer que essas coisas não são assim tão, né, preto no branco, né? Então, isso era uma coisa. Né? Não são apartadas. E essa história do mal, ela também aparece nesses outros pequenos contos, né? Do menino e depois do assassinato, né? Do idoso também. Então, mas aqui eu vi bem esse diálogo, né? Porque a história da Maria Mutema, ela entra nesse contexto, em que Riobaldo I se angustia dessa mistura, é o que a gente terminou de ler na semana passada, né? Então, que esse mundo é muito misturado,
Aí ele começa a conversar com o João Bexiguento, e aí ele vai, o João Bexiguento, para ele, não, está tudo claro. Existe o bem, existe o mal. Olha só, vou te contar uma história. E conta a história da Maria Mutema, que acaba do jeito misturado, né? Isso é uma coisa. Agora, a primeira coisa, quando eu li de novo, né, esse episódio da Maria Mutema, e que me deixou, e que mais me pegou, foi quando, no final, as pessoas vão lá e desenterram o marido e acham a caveira do marido e balança e vê o chumbo ali dentro. Gente, eu não sei, mas não sei para vocês, mas na minha cabeça o que veio foi a cena de Diadorim chacoalhando a cabaça e o Riobaldo ali nervoso. Para com isso. A gente já passou por essa cena, né? Exato. E a cena ela está num contexto lá atrás em que a história estava sendo misturada ainda. Ela não estava sendo narrada linearmente como ela começa a ser narrada num determinado momento, né? Eles estavam ainda sob Medeiro Vaz, né? Medeiro Vaz estava capitaneando e o João Carmiro já havia sido assassinado. Pois é, e ela começa a balançar a cabaça, ela está com aquela cabaça na mão, e é até um momento que o Guimarães Rosa usa os pronomes ele e ela, e a gente não sabe se já está avisando, né, que ele é ela, ou, né, ou que a gente não sabe se ela é para falar dela, a cabaça, mas eu achei assim, uma coisa muito ligada com a outra, né? E uma terceira coisa é o nome dela, né, Maria Mutema. Sim. E eu fiquei invocada com isso, e fiquei pensando, obviamente não cheguei a lugar nenhum, mas hoje, quando o Sandro colocou a foto lá do artigo, do capítulo, né, do livro da Valnice, aí eu peguei e li esse capítulo, que está assim, maravilhoso, as sacadas que ela tem em relação ao capítulo, ao conto da Maria Mutema. E ela põe uma nota de rodapé aqui dizendo o seguinte: partindo da forma e da ideia da palavra fonema, que vem do grego, com o significado de som de voz, através do latim até o português, segundo Antenor Nascentes, Guimarães Rosa criam simetricamente um antônimo, derivado do radical mute do latim mutus. Então, quer dizer, o fonema é o som e a mutema é o mudo. E ela ficou muda o tempo todo, só que no final, na hora que ela fala, né, aí começa a ver essa transformação, essa mistura, né, do bem com o mal de novo. E tem muita coisa legal nesse capítulo aqui da Valnice. Muita coisa legal. Acho que vale a pena. Vale demais, Adriana. Vale demais. Essa tese, a tese doutoral da Valnice, ela tem um lugar muito especial dentro da fortuna crítica rosiana, notadamente a do Grande Sertão Veredas. Então, esse capítulo que a Adriana está se referindo, né, é o certo no incerto, o pactário, ele realmente, a Valnice, ela é muito perspicaz, extremamente perspicaz, do entendimento da estrutura narrativa. Ela desmonta, ou não é que ela desmonta, que ela compreende a estrutura narrativa do Grande Sertão Veredas. Então, isso é uma coisa incrível. Como também, eu já tinha lido a Valnice, lá nos meus começos, né, com 18, 19 anos, quando eu li o ensaio que ela fez para a Hora e Vez de Augusto Matraga, que foi o que... Olha, eu lendo o ensaio dela me fez me apaixonar por Guimarães Rosa. Nossa. O ensaio dela é incrivelmente... O poder da palavra, né? E é o que ela fala aqui do episódio da Maria Mutema, que os 2 assassinatos que ela cometeu tinha a ver com a palavra entrando no ouvido, né? O metal ali matou o marido. E a palavra que ela foi jogando no ouvido do padre e que acabou matando o padre também. As formas dos assassinatos são formas idênticas, né? Essa é a maior sacada, né? Então, foi aquilo que eu falei da linguagem, é isso que chamou muita atenção. A palavra que ela vai usando. Ela vai dizer assim, foi uma coisa concreta que ela usou, a Valnice vai dizer, né? Uma coisa concreta, o chumbo derretido,
né, pelo ouvido do marido, no caso do padre foi uma coisa abstrata. Abstrata, né? Isso aí. É uma coisa abstrata. Então, o concreto e o abstrato, mas ambas as coisas que entram nas cabeças desses homens são fatais e matam esses homens, né? Ambas as coisas. E a gente lembra também de uma coisa que a gente já leu, quando foi naquele dia que a Regina, né, e o Gilson vislumbraram aí o Garanço, né? Porque lá tinha um Antenor também que começou a falar coisas, insinuar, ou seja, também plantar pelo ouvido, né, a palavra, plantar pelo ouvido de Riobaldo essa... Porque o Antenor era venenoso, venenoso mesmo. Então, ele joga veneno ali no ouvido e contamina. O Riobaldo fica contaminado. Ele fica duvidando de Joca Ramiro, fica ali naquela coisa, né? E tal. Gente, peraí, é muita coisa, muita gente aqui escrita. Vamos lá. Depois de Adriana, vamos lá. Aí tem a Cris, aí tem o Renato e tem a Regina. E eu vou me inscrever, porque senão nem eu vou poder falar. Como é que... Cris, Renato e Regina. Não. Tem eu também. Tem? Mas você baixou a mão. Bota aí sua mãozinha. Pronto. Pronto, agora você levantou. Pronto. Não, mas então deixa. Pode ir. Eu não tinha visto não, viu, Silvia? Não, tranquilo. A minha mão tinha ficado levantada desde a da outra vez, não era para falar de novo, não. Até tirei agora, certo. Baixei agora. Pronto. Aí, Renato. Não, eu só fazer um breve comentário, não sei se foi a Silvia que comentou sobre o desenredo, e no desenredo aparece muito do patriarcado, da forma bruta que o marido tratava. E nesse não, nesse marido não tinha culpa alguma, era um santo e nunca tinha feito nada e tal. Então, assim, realmente aparece muito mais do diabólico aqui, né, do cão, vamos dizer assim, né, do que necessariamente da própria Maria Mutema, né, no caso, como no outro, no desenredo, eu acho muito mais essa coisa da raiva, de ser maltratada e de ser, entendeu, de repente cerceada ali pelo marido que faz ela cometer isso. Enfim, é uma opinião, seria só isso. Tem essa diferença. Mas não era nesse sentido que eu falei, não. Eu falei que da mulher que acaba sendo perdoada. Não, o que o Renato está dizendo é que há elementos de proximidade e há elementos que são distintos, entende, Silvia? Sim. E aí não, foi só para reforçar essa questão do diabo, do Deus e o diabo, né? Que ele fala muito aqui nessa parte da Maria Mutema, ele fala muito dessa dualidade, né? Entre Deus e o diabo. E lá no outro não percebi. Seria só isso. Aí o Renato... Regina, depois Silvia. Então, eu acho assim que eu não estaria... entre essas pessoas que vão lá na cadeia rezar com ela, porque eu aqui, né, relendo esses trechos onde ela pede, né, supostamente pede perdão, se arrepende, né, vocês usaram muito a palavra teatral, né, para mim é tudo muito teatral, né, ela, é igual aquele, no começo lá, que ele vai falar das religiões, que ele fala, porque o cara vai lá, se acusa de crente, se acusa de pecador, né, e depois continua. Então, assim, eu não acredito no arrependimento dela, e também porque, pensando bem aqui, né, ficou uma pulga a pulga na orelha, que ela, assim, assim, quem garante que ela não está mentindo quando ela diz, não, foi assim, deu na telha, eu fui lá e é uma operação tão complexa, você derreter um chumbo, enfiar um chumbo no ouvido da pessoa, e assim, por quê? Porque assim, ela podia já querer matar o marido, só que ela achou uma maneira que não deixava rastro, né? Sim, não era um envenenamento, não era. Então, assim, é muito requintado. Não esfaqueou, não deu um tiro, não jogou deu um tiro, alto, não, assim, parece para ninguém perceber. E assim, e foi
para mim, pensando e repensando, assim, foi muito premeditado, muitíssimo premeditado, assim como ela fala que na história do Padre Ponte, depois que ela mata pela palavra né, e entra pelo ouvido, né, que é uma associação muito, muito interessante essa, que ela tomou gosto. Mas aquilo, assim, olhando bem, pensando bem, também foi muito premeditado. E, quer dizer, ela foi testando os limites dele até que ele não aguentou e foi. Então, assim, eu não estaria lá nessa fila, não, sabe? Sinto muito, mas... Regina Você é seria... muito malvada, Regina. Hã? Você é muito malvada. Eu sou realista. Ela ia para dar bordoada. Ela ia... Não, a Regina ia fazer parte do corpo de peritos, que ia encontrar toda a verdade técnica desse processo, todo ia condenar ela aos 30 anos ali. Mas eu acho que é isso. Regina. Regina é pessoa, se a pessoa é ruim, quando morre, ela continua sendo ruim. Não é porque ela morreu que ela virou boa, não. Sim. Outra coisa com você, não estaria na fila também, não. Não, Mas eu acho que assim, o jeito que ele vai narrando, à primeira vista, a gente cai muito nessa história, né? Aí ela acabou virando santa, né? Tudo bem, é claro que para o teatro popular, né? Para o teatro ali da aldeia, funciona, né? Mas se você pegar todos os elementos, né? E temos aqui advogados, né? Se você pegar todos os elementos, ela foi fria e calculista. Cadeia na sujeita. Até a Maria do Padre com os filhos foi lá desculpar, né? Gente, toda vida que eu chego nessa parte, eu fico pensando assim, a população da cidade indo na casa da Maria do Padre, a mulher tendo que se resignar e dizer, não, eu vou perdoar a mulher que matou o meu marido, porque... Aí eu digo, poxa, gente, que é isso? A pressão grande em cima dessa mulher. Que o meu marido é bom, né, Sandro? O meu marido é bom. Gente, que é o padre, né? O Renato, é você que está inscrito? Ou você levantou aí a mão? Não, ele já tinha falado. Não, eu esqueci de abaixar a mão, foi mal, desculpa. Pronto, é Silvia, depois Gabriela. Tá certo? Eu só vou pegar o viés da Adriana e do Paulo nessa questão da religiosidade, porque Maria Mutema lembra, para mim, Maria Madalena. E a história da Maria da Madalena, o que é? Atire a primeira pedra quem não tiver pecado, né? Tá certo? Então, por isso as pessoas perdoam, né? Quem que não vai perdoar? Porque você tem pecado? Mas a mulher matou o padre da comunidade, gente. Tem pecados e pecados. Mas mas aí, olha, não, estou só lembrando, eu não sou a favor dela, não, acho que ela está errada mesmo. Mas lembra a Maria Madalena, Maria Mutema, Maria Madalena, tá certo? Que era para ser condenada e ninguém, né? Cristo, na verdade, acaba salvando. E uma outra coisa que me chama a atenção também é que, não sei se vocês perceberam, que o padre, o missionário lá, ele manda ela embora porque ele engasgou na Salve Rainha. E o que representa a Salve Rainha, né, para o popular, para a igreja, enfim, é a presença da mulher, da mãe, é a Salve Rainha de Maria, é ela que está salvando. Né? Então, quer dizer, ele enroscou na Salve Maria, na Salve Rainha. Por que ele enrosca na Salve Rainha? Isso não é à toa que ele estava rezando a Salve Rainha. Né? Por isso, porque não é à toa que o nome dela é Maria. Exatamente, Maria, mais uma vez a mulher. Mais uma vez a mulher. Então, isso me chamou bastante atenção também. Sim, e, eu fui procurar uma coisa do Antônio Cândido que eu acho muito legal, e que ele diz assim, quer ver? Que ele fala da ficção, ele diz assim, uma das funções capitais da ficção é de nos dar um conhecimento mais completo, mais coerente do que o conhecimento decepcionante e fragmentário que temos dos seres. Olha que bonito isso, né? Quer dizer, olha quanta coisa que a gente está aí
discutindo no conto da Maria Mutema Isso só dentro... poderia ser dito realmente por um ensaísta, um estudioso da literatura, né? Exato. Então, Perfeito. assim, o que está fazendo esse conto no meio do romance? Manda esse trecho aí para a gente, lá no grupo, para a gente Manda. guardar. Ficou bonito isso. Então. Gabriela. Tudo bom, Silvia? Gabriela. Não, está super. É só um comentário. Só. É que me chamou a atenção, adorei o comentário da Adriana, da coisa do ouvido, né, das palavras. Sim. E me chamou a atenção essa coisa dela não ter motivo, né? Essa coisa da falta de motivo, né, para matar. E outra coisa que eu ia comentar é o que a Regina também falou, dessa coisa que tudo depende muito da narrativa, né? Porque a gente fica nessa coisa, dependendo de como você conta a história, né? E um tempo atrás eu estava bem interessada essas séries documentais que saiu na Netflix, né? A mulher que esquartejou o marido, aquele caso, não sei se vocês viram, né? Da York, ela matou o marido e esquartejou. A Elisa Samudi. Elisa Samudi, E tiveram outros casos assim. E aí eles fizeram séries, né, documentários assim. E aí é interessante como eles vão narrando isso, exatamente assim, né, os motivos ou o jeito, a coisa. E até naquela que matou os pais, como é que é o nome da que matou os pais? Von Richthofen. A Richthofen lá. Aí eles contam duas versões, né? Da menina e a versão dos irmãos. São duas versões diferentes. E aí eu fiquei pensando nisso, assim, quando eu estava lendo o caso dela, eu fiquei pensando nessas coisas que estão aparecendo dessas séries. Depende muito como você conta a história, como você narra, né, a coisa, assim. Que aí você fica, às vezes, né, um fica defendendo, o outro fica acusando, né, você fica nesse jogo aí, dependendo da narrativa também. Era isso que a Regina tinha falado também. Que a Regina falou, que quem conta essa história é o Joey Bexiguento. Agora, ao mesmo tempo, foi o Joey Bexiguento que contou a história para o Riobaldo, mas é o Riobaldo que está contando para a gente. Então, verdade. Já há uma mudança da mudança. Então, é bem interessante isso. Tem outros elementos aí, né? E aí não deixa de ser interessante essa perspectiva que a Adriana trouxe, da demarcação dos lugares, cada coisa demarcada, mas que no final das contas vem a mistura, né? Então, as coisas terminam por se misturarem. O outro ponto que foi colocado, Maria, daqui a pouco eu passo para ti a palavra, foi dito agora, não sei, para a Adriana ou por Silvia Helena, não sei, com relação ao nome, né, da Maria, no tema. Então, tem muita coisa interessante em cima desse nome, né? Tanto dito por Valnice, né? Eu acho que, veja só, primeiro, esses festejos situavam ali na Semana Santa, né? E aquele domingo é o domingo pascal, né? Então, o domingo pascal, o domingo da Páscoa, quer dizer, e o que é a Páscoa, né? Na perspectiva tanto dos judeus ou a perspectiva do cristão, né? Que é um pouco diferente, né? Que é a passagem, mas é até a transformação, né? Então, sim, pode ser, Renato, Sassamutema, né? Pode ser, homenagem. Nunca tinha pensado, não gosto muito desse personagem, mas eu acho que pode ser, sim, Sassamutema. Aí, então, veja só, o nome dela, no tema, a Valnice coloca aí como esse elemento da transformação, né? Que é a transformação pascal, né? Da Páscoa, e a mudança, né? Então, de mutação como transformação. Então, é essa Maria, mas é essa pessoa que se transforma de quem em quê? Se transforma dessa pecadora criminosa, né? Essa pessoa perdoada, santificada, viu, Cris? Né? Ela é, de um lado, pecadora, do ponto de vista da religião, do ponto de vista da justiça, ela é criminosa, né? Mas ela se transforma como pecadora numa pessoa santificada. Então, há esse processo de transformação. Agora, vem a coisa da Valnice. Como que acontece, que é a sacação dela, como que acontece essa transmutação, né?
Pelo mesmo padrão. A Maria Mutema age pelo mesmo padrão. O padrão dela é lançar algo na cabeça de alguém. Colocou algo na cabeça do marido, matou. Colocou algo na cabeça do padre, matou. Então, o que é que ela faz? Pela palavra ou pelo chumbo, né? Ela mata a pessoa, né? E, no caso aqui, ela transmuta também pela palavra. Ela lança a palavra dela nos ouvidos da comunidade. E a comunidade é contaminada pelo grito e pelo apelo de perdão dela. E a comunidade aceita esse pedido e devolve a ela aquilo que ela pede, que é o perdão. Entende? Então, ela está agindo ainda do mesmo jeito. A Valnice vai colocando. Age pelo mesmo jeito, pelo mesmo método. Né? A palavra entrando, algo entrando no ouvido. É bem interessante como a Valnice vai colocando isso na sua tese, né? Que ela vai dizendo dos crimes, o duplo crime da Maria Mutema, depois ela vai dizendo que ela vai introduzindo nos ouvidos das pessoas sua pública confissão, e essa introdução dessa coisa nos ouvidos, essa confissão nos ouvidos das pessoas vai gerando essa transformação também, essa mutação, mas ela vai dizendo lá na frente, bem adiantando aqui as coisas, eu fui marcando, cadê? 1, 2, 3, ela vai dizer assim, aí vai comparar, porque ela está comparando o conto com o romance, vai dizendo que esse conto tem um lugar de grandíssima importância no romance, porque ele meio que desvenda a estrutura do romance para a gente. Né? Aí vai dizer assim, que essa é a tese dela, que é coisa dentro de outra. Ele vai dizer assim, ao longo do romance todo, a gente vai encontrar episódios, elementos, citações, ditados, adágios, que se referem a essa, que ela vai chamar de imagem. A imagem que é coisa dentro da outra. Aí ela vai citar trechos, falas do Riobaldo, episódios ocorridos que a gente não dá tanta importância, mas que aí começa a fazer muito sentido pela tese dela, entende? Então tem um momento que diz assim, Riobaldo, agora quando a gente está nesse trecho aí, o Riobaldo sob o comando do Hermógenes, né? Então, Hermógenes diz coisas e Riobaldo nunca gosta. Aí ele diz assim uma vez, Riobaldo diz, meus ouvidos expulsaram para fora a fala dele. Né? A fala do Hermógenes, para não se contaminar, para não se deixar envenenar. Né? Então, Hermógenes falou, meu ouvido expulsa. Ele não aceita comida dada por Hermógenes, né? Tem medo do envenenamento, de alguma coisa externa vindo do contexto hermogêneo, né? Porque ali pode ter o veneno, então ele não quer, porque tem uma intuição no Riobaldo que diz, ali vem morte, né? Vem morte, e a morte veio. Agora que a morte tenha sido, em certa parte, também a ação dele, indireta, né? Mas então, assim, aí a Valnice destaca isso, essa fala do Riobaldo, não deixar que o Hermógenes falou entre pelos meus ouvidos. Então, ele expulsa aquilo que foi dito. Lá na frente, aí ela vai falar... Então, pronto. Aí do multi, né? A palavra multi também tem a ver com o silêncio. Foi você, Adriana, que falou desse? Foi. O silêncio, né? Multi. Tem a ver com o silêncio. Aí, a Valnice coloca lá, diz assim, assim Maria Mutema se libera dos seus crimes falando. Né? Então, quebra esse silêncio, e a Adriana falou, né? Repartindo entre todos o peso do segredo, abandonando sua condição de Mutema, né? De multi. Ao mesmo tempo, a gente pode pegar essa palavra, o sobrenome dela, Mutema, que significa a mutação, significa o silêncio. Né? Eu gosto muito de pensar esse silêncio. Desde que, uma vez eu tive essa sacação, né, do multi dela, sem ter lido
esse texto da Valnice, mas não saquei isso da mutação, que achei genial da parte dela. Que eu fiquei pensando assim, má. Má. Né? Ela é má. Então tem um elemento maligno no sobrenome dela, o nome dela, na antroponímia. Então tem um elemento do silêncio e tem um elemento do maligno, da maldade, né? Que é um má de Mutema. E, aliás, o má de Maria, né? Começa com má e termina com má, né? Pode ser um silêncio mau, né? A maldade no silêncio. Né? Silenciosa, né? Ela fez as coisas, mas... Tanto é que tem essa expressão que é os maus segredos, né? Os maus segredos dela, os maus segredos da Mutema. Então, assim, eu gosto muito disso tudo que a Valnice coloca, sabe? É incrível isso. Sandro, diga. Eu fico às vezes pensando, ouvindo isso daí, né? A linguagem popular, as expressões têm um poder de síntese. Porque quando eu morei em Pernambuco, eu me lembro de ouvir o pessoal lá ter uma expressão que é emprenhar pelos ouvidos. Conheço essa expressão. Muito conhecida essa expressão. Faz muito tempo que eu não ouço, mas é bem conhecida. Então, é isso, é que a pessoa que ouviu alguma coisa que não necessariamente seja verdade, mas passou a agir a partir daquilo, quer dizer, a coisa emprenhou pelo ouvido. Porque é isso, né? E, ao mesmo tempo, ela faz isso, né? Ela faz isso com o padre. Mas, ao mesmo tempo, ela tem um segredo que ela vai manter, um segredo maligno que ela vai deixando ali no silêncio. Depois ela quebra esse silêncio, e quando ela quebra, ela se transforma. Maria Pupa, desculpe, eu me alonguei demais aí. Não, mas foi ótimo, assim. O que eu pensei, assim, de tudo que foi falado, né? Primeiro, assim, ela fez com o marido, fez com o padre, aí ela fica um tempo, né, sumida, e aí vem um grupo de missionários, eles passam 3 dias e 3 noites rezando. Então, surge um tempo, é diferente esse tempo, é um tempo, né, que podemos pensar assim, é um tempo de redenção. Né? É um tempo que eles mesmo falam que esses missionários tinham força. Né? E aí, como o João Ibiguento fala, tem né, e aquilo que a Silvia destacou, quer dizer, o padre ele está lá rezando, né, e quando ele está no meio da reza, ele engasga, né? E aí ele recebe um santo aviso. Entendeu? Assim, né? Porque as revelações ocorrem também. Né? Há citações de revelações. E essa revelação que ele tem, quer dizer, que ele destaca ali que tem uma pecadora, né? Porque o engasgo dele é em função disso, é a possibilidade, né? Porque assim, é uma forma de você pensar, pode ser a possibilidade da Maria Mutema se dar conta, a gente não sabe se esse tempo que ela vai, se ela é envolvida nessa reza, nesse tempo que esses missionários vêm aí, e ela já vai para se arrepender, porque ela não tem tempo de falar, mas quando ele denuncia o crime, a partir dali, ela pode ter esse momento de redenção, assim, porque o que você vê que tem vários, na igreja, tem vários, por exemplo, Santo Agostinho, né? Ele não era, a reza da mãe dele, Santa Mônica, que faz com que ele se torne santo, assim, né? Então, nessa linguagem, assim, canônica, vamos falar assim, isso é possível, entendeu? Assim, dessa redenção, dessa possibilidade de você rever os seus pecados, né? E aí você pode pensar que esses missionários vieram e tiveram como missão isso, né? Redimir os pecadores.
Transmutar a Maria Mutema. É isso. Exatamente, é o santo aviso, essa redenção. Eu gostei muito dessa percepção da Silvia Helena, né? Que foi agora reforçada por Maria Pupa. Nesse momento que ele quebra a reza da Salve Rainha. Acho que foi uma sacação. Salve Rainha. Diga aí, Silvia. É só fazendo um intertexto aqui, eu me lembrei do Catar Feijão, do João Cabral de Melo Neto, em que ele diz assim, né? Fui procurar aqui, que ele diz assim, ó, é lógico que ele está falando da escrita, mas tem uma coisa bacana, que ele diz assim, catar feijão se limita com escrever, jogam-se os grãos na água do alguidar e as palavras na folha do papel, e depois joga-se fora o que boiar. Certo? Toda palavra boiará no papel, água congelada, por chumbo, seu verbo. Pois catar esse feijão, soprar nele, é jogar fora o leve e o oco, palha e eco. Então, eu acho que lembrou bastante isso, né? Não só o catar feijão, mas também um galo sozinho não tece uma manhã, né? Ele precisará de outros galos, que outro, e outro, e outro, e outro. E assim vai, né? A história da Maria Mutema está aí, representando essa luta do bem e do mal que vai perdurar sempre. E nós vamos continuar, muita gente vai continuar falando disso. Vai perdurar dentro da perspectiva cristã, né? Sim. Nem todas as religiões ou outras expressões culturais têm isso como certo e demarcado, né? Então, quer dizer, o bem é o bem absoluto, o mal é o mal absoluto, né? Se a gente for ver a narrativa de Auri Veja Augusto Patraga, é a narrativa de um homem que se esforçava para exercer o mal absoluto, o Matraga. Depois ele cai. A queda dele, que é isso, a Valnice, isso que me deixou apaixonado pelo texto da Valnice, ela olha para aquela queda do Matraga, o abismo em que ele se lança, né? Que esse abismo era Deus, né? E aí ele vai buscar fazer o contrário do que ele sempre fez. O mal absoluto, ele vai buscar o bem absoluto. Mas, se a gente olha bem mesmo para o final de tudo, ele falha tanto ao tentar exercer o mal absoluto, como ele falha também ao tentar o bem absoluto, né? Ele falha, porque no último instante que ele quer ser o homem salvo do bem absoluto, ele vai ter que matar o grande amigo dele, que é o seu Joãozinho Bem-Bem, né? Porque o velhinho lá na igreja gritou pela Virgem Maria, pela intercedência da Virgem Maria, digo, então sou eu, e aí ele mata Joãozinho Bem-Bem, quer dizer, ele também fracassa na tentativa de um bem absoluto, né? Então é interessante, como Deus e o diabo na Terra do Sol. O Manuel lá mata o patrão, foge, vai para o missionário lá, que esqueci o nome agora, do fanático, ele vai exercer o bem absoluto, fracassa total, e aí depois ele entra para o cangaço, porque ele também quer agora o mal absoluto, e ele fracassa nas duas formas, porque o bem e o mal absoluto, de fato, não existem, né? Então, o que existem são os atos humanos e os efeitos desses atos, né, que a gente é que comete, no final das contas. Não adianta a gente entregar para os outros, né, para o desconhecido, por um supremo. Os atos são nossos, Jean Paul Sartre já dizia, nós somos responsáveis pelos nossos atos, né? Bom, é interessante pensar também dessa forma. O absoluto é o relativo, na perspectiva do olhar de quem vê. Sim, claro. São 10h10. Ô, gente, vamos para a foto. Eu quero agradecer imensamente a Cris, que fez dessa noite uma noite obrigada, Cris. Obrigada a vocês. Já vai estar disponível o link, viu, Cris? Aí você pode partilhar com quem você queira. Vamos lá. Eu estou pressupondo que você já autorizou que a gente partilhe. Sorria! Você está no absoluto da noite. Já foi. Gente, um imenso beijo. Muito obrigado pela presença. Estamos aí, viu, Renata? Oi, lindo.
Maravilha. Obrigado pela acolhida. Foi linda, Paula. Eu quero saber Boa quando tem noite. passarinho de novo. Ah, Porque eu tô cansada, tá louco? Agora a gente vai ter insônia rosiana. A noite vai ser difícil dormir, viu? Cadê o passarinho? Cadê o passaredo? Beijão, Regina. Beijo. Tchau, pessoal. Saudações rosianas.